Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Digas Tudo. O nosso assunto de hoje é consideravelmente polêmico. Nós convidamos o pesquisador Sérgio Rocha para falar mais sobre a pesquisa que ele está desenvolvendo na Universidade Federal de Viçosa com cannabis, a famosa maconha. Atualmente, a planta tem seu cultivo, uso e comércio proibidos no Brasil, a não ser em alguns casos que a justiça permite com a emissão de um habeas corpus. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar participando com a gente aqui hoje. Se apresenta, por favor, para o nosso público e fala um pouco da sua formação, da linha de pesquisa que você está desenvolvendo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, é um prazer poder participar aqui com vocês. Eu sou formado em Geografia e também em Agronomia. E já fiz uma especialização em Agroecologia também, uma pós-graduação em Agroecologia. Atualmente eu faço mestrado na área de Genética e Melhoramento de Plantas pelo programa de pós-graduação em Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. Além disso, eu fui um dos fundadores do Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Cannabis Sativa, um grupo de pesquisa multidisciplinar, foi reconhecido pelo CNPq em 2018, e também sou fundador e diretor executivo da startup Ada Cannabis, que atualmente é uma empresa incubada no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa. Também tive a oportunidade de ser um dos idealizadores do Cannabis Colóquio, que é o evento oficial da Universidade Federal de Viçosa, para dar mais visibilidade, né, às pesquisas e ao que tem sido falado no Brasil e no mundo a respeito dessa planta. Caramba, que massa! Atualmente, né, o meu trabalho de mestrado é com a cannabis, é um trabalho de caracterização agroquímica da planta, né, onde a gente está buscando identificar quais são as características do desenvolvimento agronômico, as necessidades agronômicas, né, como essa planta se comporta agronomicamente, e qual que é o reflexo disso na composição química de algumas variedades de cannabis. Então, como o meu mestrado é na área de melhoramento genético de plantas, então o objetivo desse trabalho é embasar estratégias de melhoramento genético, já que a gente, com esse experimento, a gente deu origem ao primeiro programa de melhoramento genético de cannabis no Brasil. Caramba, então vocês estão trabalhando como pioneiros mesmo na pesquisa com a cannabis no Brasil. Na verdade, a gente nós não somos pioneiros, né? A gente está dando continuidade a um trabalho que já vem sido executado por outros pesquisadores em outras áreas, né? Uhum. A gente tem pesquisadores aí, por exemplo, como o Elisaldo Carlini, né? Doutor Elisaldo Carlini, que infelizmente faleceu recentemente, que foi quem deu início à pesquisa com cannabis no Brasil, também é um dos primeiros no mundo a trabalhar aí com os canabinoides, né, os efeitos medicinais dos canabinoides. Então, outros pesquisadores também em outras áreas, né, já desenvolvem trabalhos com cannabis já há algum tempo, por exemplo, Siddhartha Ribeiro, o Dr. Paulo Fraga também, que desenvolve um trabalho sobre os cultivos ilícitos, né, as famílias envolvidas nos cultivos ilícitos do Brasil. Então já existem pesquisadores que vêm trabalhando com cannabis. A gente está tentando contribuir com essa trajetória, né, trazendo um pouco dessa pesquisa para a área agronômica, que é onde a gente vê que ainda a gente está bem defasado com relação ao desenvolvimento de ciência nacional na área das ciências agrárias para cannabis, né? Então a nossa contribuição, né, a gente pretende que seja essa, né, contribuir para que o Brasil tenha um know-how tão grande, né, em agricultura, possui centros de pesquisa, universidades reconhecidas internacionalmente, né, pela produção de conteúdo, de ciência, das ciências agrárias. Então, é importante que o Brasil também seja reconhecido em ciências agrárias para cannabis.
cannabis, né? Então, acho que a nossa contribuição é trazer um pouco, chamar um pouco a atenção para essa necessidade, contribuir para que também mais ciência nesse ramo agronômico para cannabis. Caramba, muito interessante mesmo. A gente falando sobre isso, sobre o desenvolvimento agronômico da cannabis, a empresa, a Adva Cannabis, ela faz então o cultivo de algumas variedades justamente para fazer esse melhoramento genético, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente então como que foi esse processo de realmente fazer esse cultivo, porque a cannabis atualmente no Brasil ela é uma planta proibida e a gente precisa então de um habeas corpus para fazer o cultivo. Então, vocês tiveram que fazer uma liberação para esse cultivo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi esse processo para poder iniciar essa pesquisa. Bem, no Brasil, né, a legislação trata a cannabis como uma planta proscrita, né, uma planta controlada, e quem é o órgão responsável por esse controle é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, qualquer atividade que envolva a cannabis, ela é regulamentada pela Anvisa. Desde 2006, já existe uma lei, a Lei 11.343, que confirma que a cannabis é uma planta proscrita, uma planta proibida no país, mas, como questões de exceção, a União ela pode autorizar o cultivo dessas plantas, né? Cultivo, colheita e a manipulação dessas plantas para fins medicinais e para fins científicos. Então já existe uma lei desde 2006 que permite o cultivo dessas plantas desde que seja para essas finalidades e com autorização de algum ente da União. Já existe também, né, na Anvisa uma orientação de como solicitar autorização para pesquisa e para uso de substâncias proscritas, né? Já existe um manual para solicitação de autorizações especiais para trabalhar com essas substâncias proscritas. Porém, a Anvisa nunca concedeu nenhuma autorização para pesquisa com cannabis, né? Então, o que vem acontecendo já no Brasil há algum tempo é que os pacientes, né, que têm necessidade de uso de cannabis, eles têm recorrido à judicialização para obter na justiça o direito de cultivar essa planta. Há alguns anos, desde 2016, que eu venho estruturando essa possibilidade de iniciar pesquisa com cannabis dentro da Universidade Federal de Viçosa. Então, nós já tentamos diversas estratégias, né? Seguir esse caminho da Anvisa, enfim, tentamos diversos caminhos dentro do que está normatizado. E não tivemos sucesso, então a gente percebeu que seria, nesse caso, teria que buscar essa questão judicial. E para isso foi fundamental aí o trabalho da Adva Cannabis, né, da empresa Adva Cannabis, através da diretoria jurídica, para que a gente pudesse, então, na justiça, né, solicitar uma autorização para iniciar uma pesquisa com cultivo de cannabis com finalidades de melhoramento genético. Então, na verdade, essa estratégia jurídica, ela, assim, depois a gente já ter tentado outras possibilidades, né? E claro que todo esse histórico aí favoreceu com que a gente tivesse essa autorização. Certo. Esse é um dos grandes desafios de se estudar a cannabis dentro do nosso país, né? Dentro do Brasil. Como você acabou de comentar, você começou a idealizar esse projeto em 2016 e recentemente, agora em 2020, que saiu a autorização justamente para poder fazer o cultivo e a pesquisa com essa planta dentro de uma universidade federal, né? Além desse desafio, quais outros desafios você julga que são impostos sobre o estudo e cultivo dessa planta? Esse desafio administrativo, né, burocrático, realmente, assim, ele gera um desgaste muito grande, né? Porque gasta-se recurso financeiro, gasta-se tempo e gera uma insegurança, né? A gente não sabe se a gente consegue ir para frente, se essa coisa vai voltar. Então, é algo que realmente gera um desgaste muito grande. Essa burocracia é muito difícil, até porque, no nosso caso,
Nós não, diferente das famílias que já tiveram essa autorização através de habeas corpus, né? Essa autorização de habeas corpus ela se dá quando há o risco da saúde da pessoa, né? A saúde da pessoa está em risco, né? Então, no nosso caso é um pouco diferente, então a gente tem que desenhar uma estratégia diferente do que as famílias têm utilizado, né? Mas além dessa dificuldade administrativa, digamos assim, né, legal, eu vejo dois pontos que também dificultam o desenvolvimento de pesquisa com cannabis, né? E que, de certa maneira, eles estão relacionados. A gente tem uma dificuldade de recursos financeiros, né? Isso não é só para cannabis, hoje em dia a universidade pública ela sofre muito com essa falta de recursos, embora a UFP ainda seja uma universidade com uma ótima gestão, consegue superar esses desafios, mas a gente percebe que ano após ano tem ficado cada vez mais difícil recursos financeiros para a execução da pesquisa. E como a cannabis ela exige você tem um custo maior por questões de segurança, né, de infraestrutura, então isso dificulta um pouco, né, a questão de alguns produtos, insumos têm que ser importados, que a gente ainda não tem essa tecnologia no país, então isso também aumenta muito o custo de desenvolvimento de pesquisa, né? Então o recurso financeiro é algo que dificulta, sim, né? Mas como eu falei, isso não é só para cannabis, mas a cannabis tem um fator, né, que aumenta esse custo um pouco. A outra questão é que a gente ainda tem uma sociedade muito preconceituosa, né? Ainda é um tabu. Muitas vezes, quando você fala de cannabis, pesquisar cannabis, plantar cannabis, muitas pessoas ainda questionam para que gastar dinheiro com isso, né, com pesquisa com isso. Então, esse é um fator que dificulta muito e também está relacionado com a questão financeira, porque se existe uma questão moral na sociedade, né, que vê a cannabis com maus olhos ainda, é muito mais difícil para você conseguir recursos financeiros, financiamento, projetos, recursos de projetos para poder aportar na execução dessas pesquisas. O Brasil também, a gente tem uma característica dos investidores brasileiros serem muito conservadores, né? A gente ainda não tem essa cultura de investimento em inovação, em startup. Então a gente espera muito para ver o que aconteceu no mundo depois que a onda já passou no mundo todo. Que parece que os investidores brasileiros sentem segurança de fazer esse investimento. É claro que existe exceção, mas eu estou falando assim, no geral, né? Então isso também, com essa característica, né, do investidor brasileiro já ser conservador, um assunto que ainda é tabu, né? Então, e uma cultura brasileira já de investir pouco em ciência, né, em pesquisa, isso tudo dificulta o acesso ao recurso, né? Mesmo a gente olhando para o mundo e vendo um mercado potencialmente bilionário, inclusive para o Brasil, já que a gente está falando de cultivo de uma planta, né, e o Brasil, o nosso PIB aí, vem do agronegócio, a gente fornece alimento realmente para o mundo todo, mas mesmo assim a gente tem muita dificuldade ainda de ter acesso a recursos. Você fez esse comentário sobre a falta de recurso, é uma coisa que a gente vê aqui, inclusive nos episódios anteriores do podcast do Digas Tudo. A gente percebe que no Brasil é muito difícil se fazer ciência justamente por causa da falta de recurso. É uma coisa que diversos pesquisadores em diversas áreas retratam, que realmente falta investimento em pesquisa no Brasil. E se pesquisar não é barato, igual você citou agora que é a falta de insumos também. Tudo isso, assim, se a gente não tem uma empresa ou a iniciativa pública por trás para ajudar a gente financeiramente, isso se torna um grande desafio para que a gente possa realmente fazer essa pesquisa, né? E é importante sempre lembrar que trabalho científico envolve muito recurso, que necessita de um tratamento específico, de um processo muito específico para ser lidado, e a necessidade de tecnologia para armazenar esses recursos, para lidar com esses processos, é muito alta. São tecnologias às vezes caras, que precisa desse investimento externo, que precisa desse investimento para conseguir realmente levar a pesquisa para frente. Importante também a gente lembrar que tem uma responsabilidade também do outro lado, né, da corda, na outra ponta da corda, né, que é dos pesquisadores, da universidade,
da estrutura de como é o mercado de trabalho, digamos assim, para quem está atuando aí na ciência, né? Existe uma cobrança muito grande por publicações, né? Quantidades de publicação. No Brasil se cobra do pesquisador que ele tem uma quantidade de publicações muito grande. E muitas vezes essa grande quantidade de pesquisa que é feita, né, para gerar essa quantidade de publicação, não são pesquisas que vão depois ali retornar numa inovação, num produto que vai para o mercado, num processo que vai para o mercado, né? Então tem muita pesquisa que é feita para gerar artigo, para completar currículo, né? E que é bom, é importante, né? Mas também a gente precisa de uma cultura tanto do investidor, né, do Estado, investir em pesquisa, mas a gente também precisa de uma cultura do pesquisador de fazer uma pesquisa não para publicação, né? Isso é importante sim, mas uma pesquisa que vai desenvolver uma inovação, que vai ter chance de chegar ao mercado. E muitas vezes isso aí não é porque o pesquisador às vezes não quer, mas por causa do modelo mesmo que é exigido do pesquisador. Ele tem essa grande quantidade de publicação, de trabalho, de artigo, e muitas vezes, em detrimento disso, né, ele acaba fazendo uma pesquisa que depois não se torna uma pesquisa aplicada, uma pesquisa que vai se tornar, como eu disse, uma inovação, ou seja, vai chegar no mercado, né? Então, acho que esse problema que a gente tem no Brasil é um problema que está nas duas pontas da corda, tanto de onde vem o recurso, mas também de quem utiliza esse recurso para onde isso está sendo direcionado. A gente pode ver que a cannabis ela traz diversos retornos para a sociedade, né? Tanto em forma medicinal, quanto em forma de gerar emprego, gerar renda, e inclusive para a indústria também. Na área da cannabis, o que você julga ser seu principal foco? Como você já citou, o melhoramento genético é uma coisa que está sendo feita no momento, mas você julga que o potencial dessa planta ele é mais voltado para a área medicinal, mais voltado para a área industrial? O que você julga ser esse potencial todo dessa planta? Quando a gente fala da proposta da água, né, a gente vê assim como nossa missão mesmo contribuir para a soberania, né, e sustentabilidade do agronegócio brasileiro e para o desenvolvimento social do país, né? Então, a gente vê a cannabis como uma cultura agrícola emergente que tem potencial de trazer esses benefícios para o país, não apenas benefícios econômicos, mas benefícios sociais, né? E quando a gente fala desses benefícios sociais, a gente hoje que a gente vê muito, né, é falar sobre os potenciais medicinais da cannabis, e esse é um benefício direto, né, para a população, acesso a uma medicação eficiente, né, comprovadamente aí pode tratar diversas enfermidades. Então, a produção no Brasil facilita o acesso, né, a gente consegue ter medicamentos nacionais, medicamentos com custo menor, e isso, ou seja, um produto final com custo menor para os pacientes. Então, o primeiro ganho é esse ganho de saúde, né, direto da população. Mas a gente também tem um ganho com geração de renda, né, geração de novos postos de emprego, né, já que a gente está falando de toda uma cadeia de produção, cadeia de insumos, semente, fertilizantes, passando aí pelas máquinas agrícolas, né, de colheita, pós-colheita, a indústria de processamento, né, até chegar no consumidor final. Então a gente está falando aí de um potencial de gerar milhares de novos postos de emprego, né? E além disso, a cannabis também ela tem aptidão para ser cultivada em regiões muito pobres do Brasil, né? Regiões como, por exemplo, o Sertão do Nordeste, o Vale do Jequitinhonha, regiões onde, devido às restrições, né, de água, por exemplo, né, aos extremos climáticos aí, a gente tem dificuldade de ter outras culturas agrícolas, né? A gente sabe que a agricultura, nas regiões mais pobres do país, é a opção que as famílias têm, né, de ter uma renda, um recurso financeiro. Muitas vezes é a agricultura que salva essas famílias. Em algumas regiões do Brasil, pela falta de água, nem mesmo a agricultura é acessível para essas famílias. Então, regiões com índice de desenvolvimento humano, IDH, muito baixo.
e a cannabis tem potencial para ser cultivada nessas áreas. Então, é uma possibilidade de levar uma melhoria de qualidade de vida também para as famílias que digamos assim, que não têm a necessidade da cannabis para uso medicinal, mas como uma oportunidade de se inserirem no mercado de trabalho, né? Então, a gente vê esse potencial social da cannabis também, não só para os pequenos produtores, né? Mas a gente pensa também que os grandes produtores vão ser beneficiados também, já que a cannabis tem potencial para ser cultivada também em larga escala para finalidades industriais, né? E aí, nesse caso, a gente pode favorecer já os agricultores, por exemplo, da região centro-oeste e centro-sul do Brasil, que já possuem uma infraestrutura para cultivo agrícola implantada, né? Materiais para processamento. Então, a gente também fala em beneficiar esses grandes produtores, beneficiar a economia e, por que não, o meio ambiente, né? Já que a cannabis ela tem potencial para ser cultivada em áreas que estão em processo de degradação, já que elas conseguem diminuir o processo erosivo, melhorar as condições físicas do solo, mas também as condições químicas, né, já que retira metal pesado e outros contaminantes. Então ela pode ser utilizada aí nessas áreas que estão em processo de degradação, recuperar essas áreas e evitar que a gente tenha a expansão de fronteira agrícola sobre biomas importantes como Caatinga, a Amazônia, né, e o próprio Pantanal. Caramba, o potencial brasileiro, então, para cultivo de cannabis é enorme, né? A gente teve acesso àquele relatório de cultivo que vocês fizeram, que foi o primeiro grande produto da Adva, né? O primeiro produto a ser comercializado da Adva. E a respeito desse relatório, primeiramente, a gente achou ele muito interessante, porque ele passa as regiões do Brasil com os potenciais mais favoráveis para cultivo dessa planta. E é muito interessante que agora também, inclusive nessa conversa, a gente está vendo que ela não só financeiramente, como também ambientalmente, também com geração de renda, geração até de saúde também para o povo, ela é muito importante, né? Antes, na verdade, eu só queria fazer uma pergunta, porque durante a leitura do relatório, eu me deparei com essa frase que é: o desenvolvimento do potencial edafoclimático do Brasil para o cultivo de cannabis. E eu fui pesquisar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse potencial edafoclimático. Quando a gente está falando das características edafoclimáticas, né, a gente está falando das características do clima e do solo e dessa interação que intrinsecamente já existe, né? Já que os fatores climáticos muitas vezes é que influenciam a formação dos solos, né, através dos processos erosivos, né? Então, quando a gente fala aí das características edafoclimáticas, nós estamos falando justamente dessa relação das características de clima e características de solo daquela região. E no Brasil, com a extensão territorial que a gente tem, são características com bastante variação, né? A gente tem diferentes tipos de solo ao longo do território brasileiro e também a gente tem uma variação climática muito grande ao longo do território brasileiro, né? Tanto nas macro-regiões como também nas micro-regiões, nos microclimas, né? Então, é importante a gente conhecer essa diversidade desses fatores edafoclimáticos, né? E muitas vezes o uso de alguns termos técnicos, eles são importantes para evitar confusões com termos comuns que podem variar de acordo com a região, com regionalismos, né? Então, em alguns momentos, faz a opção por um termo mais técnico para evitar essa confusão que alguns termos podem trazer. Entendi. No relatório tem diversos gráficos sobre a aptidão do território brasileiro para o cultivo de fibras, para o cultivo de sementes, para o cultivo de flores também. Qual que é a diferença principal para cultivos voltados para diferentes indústrias? Você tem muitas diferenças, né? Desde escolha de área, época de plantio, a variedade que você vai cultivar, né? O manejo, adubação, irrigação, o controle de pragas, né? A necessidade ou não de outros manejos, como poda, por exemplo, época de colheita, né? Ponto da colheita,
depois pelo processamento, né? Então, assim, na verdade, são muitas diferenças, né? Embora todas as finalidades aí, né, tanto para a exploração de flores, fibras ou da semente, né, tudo vem da mesma planta, digamos assim, né, da mesma espécie, né, mas quando é fundamental você escolher para qual finalidade você quer produzir, né, isso aí já vai determinar grandes diferenças nos outros fatores que eu mencionei. Você citou também que a cannabis é uma espécie só, mas a gente está tão acostumado em cannabis sativa, cannabis índica, as diversas variedades. Você podia deixar isso para o nosso ouvinte um pouco mais claro, passar uma visão para ele sobre por que é uma espécie só? E não só isso também, como existe muito essa divisão da cannabis medicinal. Mas assim, ainda é a mesma planta, as finalidades da planta ela ainda existe mesmo sendo usada para uso recreativo. Então, existe mesmo essa diferença de uma cannabis voltada para a medicina? Com relação a essa última pergunta, vou começar por ela, a planta é a mesma, né? As plantas são as mesmas, né? Eu sou formado em agronomia e geografia, então não tenho propriedade para entrar muito nessa área médica, né? Mas existe a diferença aí entre o que é medicinal e o que é terapêutico, né? Você pode, por exemplo, meditar como uma forma de terapia, né? Você pode tomar um chá de erva cedreira como uma forma de terapia, né? É algo que, se eu não me engano, está no controle ali do paciente, digamos assim, né? Já quando a gente está falando de uso médico, né, a gente está falando de uma orientação de um profissional da área médica, né? Então a gente está falando de dosagem, concentração, né, quantidade que vai ser utilizado ao longo do dia, né? Então o uso médico, medicinal, ele precisa de um acompanhamento médico, né, uma orientação médica, para que seja identificado o que aquela pessoa precisa usar, qual substância da cannabis para ela é importante, porque a cannabis possui mais de 100 compostos químicos, né, que podem ter efeitos medicinais. Então, é importante essa distinção, né? Se é uso medicinal, é necessário uma orientação médica para saber o que aquele paciente precisa usar, o quanto que ele precisa usar e quando ele precisa usar. Mas a planta em si é a mesma. Uma mesma planta que tem compostos que o médico pode indicar para uso medicinal, ela, dependendo de quais sejam essas características químicas, né, ela também pode ser utilizada, por exemplo, para uso adulto. Tá? Não teria essa distinção da planta, mas sim da finalidade. E quando a finalidade é medicinal, no meu entendimento, né, eu acredito que é necessário o acompanhamento de um médico, um profissional da saúde. Tá? E com relação à primeira pergunta, sobre essa questão da classificação botânica da planta, né, existe ainda algumas controvérsias, né, se seria uma espécie só, se seriam espécies diferentes, né? E quando a gente faz essa análise na classificação botânica, são analisados alguns fatores, né, para fazer essa classificação. Hoje, com o avanço das tecnologias de genômica, né, de análise de código genético, de DNA, né, então a comparação da distância dos códigos genéticos é um fator muito utilizado para se chegar, né, nesse tipo de classificação de um gênero mono, né, ou poliespecífico, né? E no caso da cannabis, a diferença entre o código, a distância, né, entre o código genético, a maior distância que já foi encontrada entre duas plantas, não permite a caracterização em duas ou mais espécies. Então é uma distância muito pequena e isso reforça que a cannabis é um gênero monoespecífico. Mas além da questão genética, né, a gente pode falar que as diferentes variedades de cannabis, elas podem cruzar entre si e deixar sementes férteis, né? Então isso também é uma característica de gêneros monoespecíficos, né, de plantas da mesma espécie. Então quando se retira as barreiras de tempo,
as barreiras climáticas, né, barreiras físicas, as diferentes variedades de cannabis elas podem cruzar entre si e deixar descendentes férteis, né? Um outro fator é a similaridade morfológica, e aí nesse caso a gente olha a similaridade, a morfologia dos órgãos reprodutivos, ou seja, as flores das plantas de cannabis, e as diferentes variedades possuem uma similaridade floral, tanto para as flores masculinas quanto femininas, né? Então, como as flores são iguais, isso também reforça que a cannabis é um gênero monoespecífico, uma única espécie. O único fator que a gente vê que existe uma diferença significativa é nas características químicas dessas variedades de plantas, né? Então, a composição química entre uma variedade que é popularmente chamada de sativa para uma variedade que é popularmente chamada de índica, essa variedade ela pode ser significativa. Então, mas só esse fator não se sobrepõe aos outros fatores, né? Então, o que é mais aceito hoje é que a cannabis é um gênero monoespecífico, uma única espécie, cannabis sativa, dividido em subespécies, né? As subespécies índica e sativa e variedades, né? Variedade sativa, índica, a afegânica e ruderárias, né? Variedades ruderárias. A sua pesquisa, a análise que vocês fizeram, levaram em conta a variedade dos canabinoides, a quantidade encontrada, ou é mais sobre a questão do cultivo mesmo e da planta em si, e não dos compostos que ela apresenta? Além de avaliar o desenvolvimento agronômico da planta, né, o comportamento agronômico, a gente também vai fazer a avaliação dos principais canabinoides que essa planta produz, o que essas plantas vão produzir ou que estão produzindo, né? Mas nesse momento da pesquisa, o nosso objetivo não é avaliar o efeito medicinal desses canabinoides. A gente não entra na parte da pesquisa médica nesse momento, tá? Nosso objetivo sim é ampliar isso para parcerias com departamentos e instituições que tenham know-how e interesse, né, nessa área médica. É sim o nosso objetivo para as próximas etapas do projeto, mas nesse primeiro momento nós só estamos caracterizando quimicamente as plantas e agronomicamente, é claro, mas não há nesse momento não vai ser feito a avaliação do potencial medicinal desses compostos. Você citou também o potencial industrial dessa planta. Eu estava lendo a lei brasileira que autorizou a pesquisa agora e o uso médico, uso medicinal, né? E nessa lei ela não cita o uso industrial da planta. Você sabe me dizer se tem alguma corrente no Brasil, alguma lei, alguma especificação para o uso industrial dessa planta? Essa lei, né, 11.343, ela não fala realmente sobre o uso industrial, apenas medicinal e científico, né? O PL 399 de 2015, que é o projeto de lei que prevê a regulamentação do cultivo de cannabis, né, que embora a gente tenha uma lei, a gente não teve a regulamentação, não existe nenhum órgão regulamentador que informa como pode ser feito esse cultivo de cannabis. Então esse projeto de lei 399 de 2015, ele vem para resolver essa questão da regulamentação, né? Nesse projeto está sendo contemplado o cultivo tanto para fins medicinais, científicos e também industriais, tá? Já houveram tentativas no Brasil, tentativas inclusive jurídicas, para iniciar cultivos industriais de cannabis no Brasil. Então existem sim iniciativas no país nesse sentido, e o que a gente tem atualmente de mais concreto é realmente essa proposta de lei PL 399, o PL, né, o projeto de lei, que a previsão é que ele deva ser colocado em votação já no início do próximo ano. A gente falando sobre a cannabis, ela é uma planta que, ainda mais no Brasil, ela está cheia de preconceitos. Ela é uma planta que
No Brasil ela foi proibida, foi o primeiro país a proibir essa planta, e justamente com preconceito, porque na época ela era utilizada pelos ex-escravos, né? E inclusive nos Estados Unidos também tem um caso parecido, que ela era utilizada pelos mexicanos, né? E ela é uma planta que está rodeada de preconceitos até hoje. Você acredita que o fato dela até hoje ser proibida e ter essa dificuldade toda para a gente fazer pesquisa, da gente estudar, isso se deve mais aos perigos que essa planta pode oferecer, ou você acha que ela é muito mais pelo preconceito que tem sobre essa planta? A cannabis é uma planta segura, né? Assim, a gente não vê realmente. A cannabis é uma planta, ela diretamente ela não pode causar a morte de nenhum indivíduo, né? O que a gente vê de morte relacionada à cannabis, a gente vê que está relacionado ao fato da cannabis ser proibida, né? Isso gera todo um contexto de violência, né? Então, com certeza, esse problema é mais um problema cultural, um problema moral, né? Um preconceito, é uma forma de perseguição a determinados grupos, né? Que historicamente sempre estiveram envolvidos aí com a cannabis, né? Com o uso, com o cultivo. Então, é algo cultural, é uma perseguição cultural, né? E isso acabou se estabelecendo da maneira como a gente vê hoje, que o resultado ainda continua sendo uma perseguição cultural, né? A gente vê que a proibição ela gera uma violência que é bem direcionada a uma determinada camada da sociedade, né? Então, as dificuldades de avanço, de pesquisa, elas estão mais relacionadas a essas questões de preconceito, né? Racismo, né? Questões morais, mais questões étnicas, né? Mais do que questões aí científicas, né? A gente vê que cientificamente a nossa sociedade utiliza substâncias muito mais perigosas do que a cannabis, né? E são substâncias reguladas, né? São substâncias legalizadas, né? Que têm uso médico reconhecido, que têm uso adulto reconhecido, como álcool, tabaco, né? Alguns medicamentos que são vendidos nas farmácias sem necessidade de controle ou retenção de receita. Alguns alimentos, né, que podem ser consumidos sem qualquer nível de controle ou de alerta. A gente vê que existem substâncias muito mais perigosas que a cannabis em si e que são toleradas, legalizadas e muitas vezes o seu uso é inclusive incentivado, né? Mas a cannabis ainda tem essa perseguição e eu acho que é realmente mais uma questão cultural, né, uma perseguição étnica do que periculosidade da planta em si. Embora eu não ache que a cannabis também seja uma planta totalmente inofensiva, digamos assim, né? Eu acho que para algumas pessoas a cannabis ela pode trazer sim prejuízos, né? Mas de longe esses prejuízos chegam tão perto de outras substâncias que já estão legalizadas. E a gente pode ver que esse preconceito, essa ideologia toda, ela se estende até a parte de pesquisa, né? Porque para se pesquisar uma planta, a gente tem que exigir um ambiente fechado, segurança 24 horas, câmera e todas as exigências que eu sei que a ADLA teve que cumprir para poder fazer essa pesquisa, sendo que a gente está se tratando de uma planta, né? A gente não está tratando de um material radioativo ou alguma coisa que seja realmente perigoso para a sociedade, né? Acho que é importante assim, que a gente tenha, pelo menos no princípio, assim, essa questão de segurança ela é importante também, sabe? Eu acho que a mudança na nossa sociedade ela é gradual, né? E a sociedade ainda vê a cannabis com um olhar muito de medo, de violência, né? Então, a gente não pode simplesmente chegar de um dia para o outro e querer que a sociedade agora olhe para essa planta como uma planta que pode trazer mais benefícios do que malefícios, né? Isso vai ser um processo gradual. A gente sabe sim que existe o risco de desvio dessas substâncias, né, dessa planta para outras finalidades diferentes daquelas propostas na pesquisa, né? Então é importante sim a gente prezar por essas questões de segurança, tá? Só que eu acho que essas questões elas não podem ser rígidas ao ponto de inviabilizar a pesquisa.
A gente tem que chegar no meio termo que garanta a execução da pesquisa com segurança para a sociedade, né? Então, a proposta da Anvisa do ano passado, que foi arquivada, ela previa praticamente um bunker, né, para que a planta fosse cultivada, né? A gente fala brincando assim, mas era um nível de segurança muito além do necessário, né? Hoje o PL já é uma realidade mais compatível com a nossa situação, a situação do Brasil, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que procurar um meio termo nessas questões, até para a gente poder avançar com essas pessoas que ainda têm um receio, né, com essa planta, a gente poder mostrar para eles que essa planta não é esse bicho de 7 cabeças todo. E parte dessa quebra de paradigma, essa quebra desses preconceitos, ela é justamente com a publicação da sociedade, principalmente das mídias de grande alcance, né? Um exemplo dessas mídias de grande alcance que deu uma visibilidade muito interessante para a Água foi o Globo Rural, que há algumas semanas, se eu não me engano há 2 semanas, fez uma matéria muito interessante sobre o cultivo da ádua. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre as repercussões justamente dessa matéria, se isso foi interessante para você, se isso abriu portas, fez com que vocês fossem mais reconhecidos, que a ádua fosse mais reconhecida. Não, com certeza, a Globo Rural, né, um dos meios de comunicação na área agronômica de maior, agronômica agropecuária, né, de maior alcance no Brasil, né? E, inclusive, provavelmente com algum alcance até internacional, né? Então, assim, a gente receber esse reconhecimento, né, de uma revista desse porte, né, é muito importante, né? A gente sabe que o agronegócio é um pouco, a gente lida com pessoas um pouco conservadoras em alguns pontos, né? Então, a gente ter essa visibilidade nesse tipo de meio de comunicação é muito importante, né? Realmente ajuda muito a gente desmistificar essa imagem negativa da cannabis, né? Mostrar que é um mercado potencial para o Brasil, do agronegócio brasileiro, né? Isso traz, sim, oportunidades de novos contatos, né? As pessoas ficam conhecendo o nosso trabalho, veem que é um trabalho sério, né? Que nós estamos desenvolvendo, então sim, muito favorável. Eu não acompanho tanto, assim, as repercussões, fora, assim, de quem está mais próximo, realmente, do trabalho, assim, então eu realmente não sei falar detalhadamente das repercussões, mas acredito que elas devem ter sido boas, né, porque até agora não chegou nada de um problema relacionado a isso, então acho que isso é um bom sinal, né, acho que se tivesse tido repercussões realmente negativas, com as quais nós tivéssemos que nos preocupar, isso já teria chegado até a gente, né? Então a gente vê isso com muito bons olhos, acho que isso contribui muito para a gente desmistificar e abrir esse mercado no país. Com certeza. Agora a gente, avançando um pouco, a gente vai chegando numa parte que a gente fala sobre o envolvimento do pesquisador justamente com a pesquisa que ele realiza, né? E eu queria saber de você, Sérgio, como é que foi o surgimento dessa ideia de realmente pesquisar cannabis? Você falou que em 2016 você começou a idealizar isso e hoje nós estamos em 2020, né? 4 anos depois você está com a empresa com parceria dentro da UFV, cultivando dentro do Brasil todo esse desenvolvimento. Eu queria saber como que foi o surgimento dessa ideia. Eu acho que essa ideia surgiu já há muitos anos de uma forma inocente ainda, né? Quando eu ouvi lá na adolescência falar que a cannabis era perseguida injustamente, que ela tinha que ela tinha benefícios, poderia ter benefícios para o ser humano, para a sociedade, aquilo ali já mexeu um pouco comigo, assim, entendeu? Em 96, se eu não me engano, foi reconhecido o uso medicinal da cannabis pela primeira vez nos Estados Unidos. Em 98, 97, né, no final de 97, a banda Plant Hemp foi presa no Brasil, né, por apologia às drogas, e principalmente a cannabis, no caso, né, e nesse ano eu tive contato um pouco com as letras dessa banda, né, e elas falavam muito sobre essa injustiça com que a planta era tratada. Então, ali foi o primeiro momento que me despertou uma certa atenção para esse assunto.
digamos assim, né? E aí eu comecei a ler bastante sobre o assunto, né? Pesquisar, se eu não me engano, na escola, né? Eu falava bastante sobre isso, tentava trazer essa discussão quando era possível. E no terceiro ano eu tive contato com um livro que chama O Grande Livro da Cannabis. E aí foi nesse livro que eu realmente vi como a cannabis poderia ser utilizada para milhares de finalidades, né? Finalidades industriais, finalidades médicas. Então ali me chamou bastante a atenção essa questão da possibilidade de usos diversos da cannabis. E continuei essa pesquisa. Quando eu entrei no curso de Geografia, eu propus apresentar alguns trabalhos na universidade falando sobre isso, né? Foi bem quando teve esse boom aí da Lei 11.343, então a gente chegou a apresentar documentário na universidade, cheguei a apresentar trabalho em algumas disciplinas, abordando sobre o impacto da proibição, o quanto o país perdia com isso, né? Então ali acho que já, de certa maneira, eu já vinha direcionando meu interesse para isso, mas ainda de uma forma muito inocente, né? Falando, um dia eu ainda vou trabalhar com cannabis, né? Mas aí foi em 2016 mesmo, quando eu vi que estava acontecendo uma segunda onda desse movimento no Brasil, ou talvez uma terceira onda, né? Se a gente pensar nessa história ali do plant hemp lá na virada ainda do século, né? E depois na Lei 11.343, a gente pode ver como uma terceira onda às vezes, né? Ou até uma quarta onda, se a gente lembrar ainda do Carlini lá em 1970, né? Então, nesse momento ali da 2016, 2015, as famílias do Brasil, as mães de pacientes que precisavam de uso de cannabis começaram a reivindicar o direito de usar essa planta medicinalmente e também o direito de cultivar essa planta. Foi aí que eu tive um start, que no Brasil não tinha pesquisa agronômica com isso. O mundo todo, né, os grandes países do agronegócio concorrentes do Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Israel, aqui na América do Sul, Uruguai, né, na Espanha, na Alemanha, todos os países já estavam direcionando investimentos para cannabis, pesquisa com cannabis, e no Brasil não tinha nada. Então já me veio aquela ideia de, precisamos desenvolver planta de cannabis para na hora que esse mercado no Brasil começar a abrir, a gente pode dar opção para o agricultor de ter planta, né, para cultivar. Então foi nesse momento ali que eu tive essa ideia de que não tinha pesquisa agronômica no Brasil e comecei a procurar os professores assim para poder me orientar como que eu podia iniciar ou por onde eu deveria iniciar esses trabalhos, né? Então esse assunto já é um assunto que me chama a atenção há muitos anos, assim, pela injustiça com que essa planta é tratada e pelos impactos dessa injustiça, né? E começou como algo inocente, ali, de brincadeira de adolescente, como um dia eu ainda vou trabalhar com essa planta. E ali, quando eu estava fazendo agronomia, eu realmente vi a oportunidade de direcionar minha carreira para atuar nesse setor. Caramba, muito interessante. É interessante a gente ver como que a relação do pesquisador com a pesquisa, ela vem de uma raiz muito pessoal, sabe? Assim, em outros episódios aqui a gente viu pessoas que se interessaram em fazer ciência, por exemplo, porque tinham um microscópio ou gostavam de mexer com bicho, ou que, enfim, que gostava de fazer alguma coisa, se dedicou a ela, leu, procurou, estudou, sabe, correu atrás. E hoje em dia está aí muito feliz, muito realizado trabalhando com isso. Eu acredito que você deve se sentir muito bem conseguindo fazer toda essa pesquisa, tudo isso, esse desenvolvimento dentro da Universidade Federal, né? É gratificante, né? Assim, a gente bate a cabeça de vez em quando, passa umas raivas, né? Porque não é fácil, mas é gratificante, sim. A gente vê que a gente contribui não apenas com o meu bem-estar, né? Porque, como eu falei, eu fico muito feliz de trabalhar com algo que eu me identifico, que eu gosto, mas também de oportunidade de ajudar outras pessoas, né? A gente vê assim, os estudantes novos, né? Os nossos calouros entrando já muito animados, que eles estão pegando o momento quando eles estão começando na universidade, então isso dá um ânimo legal para o pessoal que está entrando. A gente contribui, de certa forma, para o avanço do país, né? Para o desenvolvimento do país, em tentar tirar o país um pouco dessa escuridão, né? Então é algo que traz essa satisfação, porque não é algo que traz benefício só para mim, né?
mas traz benefício para o coletivo, para o desenvolvimento do país. Então, quando as pessoas reconhecem isso, né, a gente fica muito satisfeito mesmo. E a respeito do trabalho com a cannabis, né, do trabalho com a maconha, tem muitas pessoas que vão estar ouvindo a gente agora que vão estar assim, olha que interessante, eu quero também começar a trabalhar com isso, quero também estudar mais e me profissionalizar e realmente entrar nesse mercado, que é um mercado que vai surgir com uma força enorme no Brasil, porque realmente o Brasil é um país agrícola, um país com um know-how muito grande nessa área e que tem muito a ganhar com esse novo cultivar, né? Eu queria que você passasse para a gente, então, o que você tem de dica para quem que está começando aí, quem que está querendo trabalhar com isso, querendo pesquisar, querendo aprender? Bem, eu acho que dedicação é sempre importante, né? As coisas não vêm fáceis, né? Estudar é importante, assim, ler, correr atrás da informação e não só daquela informação que chega até você, aquela informação mastigada, né? Mas ir correr atrás da informação lá na sua origem, né? Pesquisar. Então, assim, fazer uma revisão bibliográfica do estado da arte da coisa, né? Entender como é que está a legislação no Brasil, o que pode, o que não pode, o que está acontecendo, se inteirar realmente no tema, né? Para você saber para onde você pode ir. Porque assim, as possibilidades são muito grandes, mas nem sempre a possibilidade está ali naquela hora que você está querendo ir, né? Você tem que ter o time da coisa. Então, para isso, você tem que estar integrado com a coisa, né? Você tem que estar acompanhando o que está acontecendo, você tem que estar sabendo o que está acontecendo e se capacitar, né? Eu acho importante também, assim, que como muitas pessoas, que meu sonho é trabalhar com cannabis, mas ainda tem uma visão da cannabis muito oba-oba, sabe? Muita diversão. E trabalhar com cannabis é muito mais sério do que isso, né? Justamente por todo o preconceito que existe, você precisa de uma postura diferente do que essa que a sociedade já está esperando de quem quer trabalhar com cannabis, né? Que é justamente aquela imagem negativa da pessoa, né? Desleixada, largada, sem dedicação, né? Sem envolvimento. Então, o primeiro passo que pelo menos onde eu vejo, é tentar mostrar o diferente disso, né? Essa dedicação, esse compromisso, né? E esse estudo é fundamental, correr atrás de ler, de pesquisar, para poder estar antenado no que está acontecendo, ter um conteúdo para você resolver problemas, né? Porque a vida não passa aí a vida profissional muitas vezes não passa de resolver problemas, né? E se tratando de uma planta onde tem todo esse contexto problemático, então serão muitos problemas a serem enfrentados. E se você não conhece bem o contexto, o cenário que você está lidando ali, né, fica muito mais difícil, então, até identificar os problemas para tentar resolvê-los, né? Eu acho que essa pesquisa mesmo, esse trabalho de entender em que pé que a coisa está e entender que a coisa é muito mais séria do que a gente acha que é. Trabalhar com cannabis é muito mais sério, né, do que a gente acha que é mesmo. Se for alguém que estiver pensando aí na questão de uso adulto, que hoje é uma realidade ainda muito distante para o Brasil, né? Mesmo nesse mercado aí, é necessário um compromisso, uma seriedade muito grande para transformar isso em negócio, transformar isso em profissão. Exatamente, eu acho que as pessoas não podem confundir o que é o uso adulto, né, que a gente chama assim, que as pessoas que usam e acham que querem trabalhar com isso porque usam, que é muito diferente utilizar e trabalhar com isso, né? É uma coisa séria, é uma coisa que tem que ter compromisso, a sua imagem está em cima daquilo que você trabalha, né? Então é uma coisa muito mais séria, uma coisa muito importante aí, e a gente tem que ser essa mudança que a gente quer para o Brasil, né? A gente quer para o país. Uma pergunta que eu queria fazer, como que está sendo no âmbito acadêmico agora que você vai ser uma referência na pesquisa com cannabis? Quais são as suas ambições com o futuro dessa pesquisa, né? Como que vai ser esse projeto agora a longo prazo? Bem, sim, eu acho que é importante dar continuidade naquilo que eu estou me propondo desde o começo, né? O meu objetivo é desenvolver variedades nacionais de cannabis. Sempre foi esse. Então, eu quero continuar
nessa caminhada, né? Vou tentar ingressar em um doutorado para poder continuar esse trabalho do melhoramento genético, né? Mas sempre com esse foco de querer trazer inovação, tirar a pesquisa da prateleira da universidade e desenvolver produto, desenvolver tecnologia, ou seja, inovar, né? Eu acho que ter essa pulga atrás da orelha, ter essa inquietude de querer fazer algo novo é algo que me move. Então, eu espero continuar assim, utilizando a academia, né? Pelo menos durante algum tempo ainda, como uma maneira de desenvolver tecnologia, de inovar, de colocar produto novo no mercado. Então, espero que eu consiga aí, dar esses próximos passos aí de um doutorado, né? Mas também pensando aí sempre nessa questão da ADWA, né? A ADWA como uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa. Então, fazendo esse braço aí para tirar a pesquisa da universidade e colocar a pesquisa no mercado. A gente sabe que a ciência não se faz sozinho, né? O ambiente acadêmico é um lugar de muito contato, que a gente vê muitas experiências, vive muitas coisas diferentes, conhece muitas pessoas, e essas visões diferentes são cruciais para a gente conseguir direcionar uma pesquisa, para a gente conseguir ter um reconhecimento geral da área que a gente está trabalhando. Como que é a comunidade que você tem, né, Sérgio, dentro da sua pesquisa, dentro da sua área? Quem são as pessoas que te influenciaram na ciência, que te ajudam atualmente a desenvolver essa pesquisa? Conta pra gente como que é a sua experiência dentro do meio acadêmico. Então, essa é uma pergunta bem delicada, né? Porque, assim, o meio acadêmico, ele é cruel. Quem está lá dentro sabe que é uma disputa, assim, por publicação. Então, é um meio bem cruel, assim, sabe? E a pesquisa mesmo, ela é feita por estudantes de graduação, de pós-graduação, mestrandos e doutorandos, né? São essas pessoas que pegam o boi pelo chifre mesmo ali, né? E é muito cruel essa disputa, tá? É uma cobrança muito grande em cima dos estudantes aí de pós-graduação, né? Principalmente, que é quem estão na fase aí mais da pesquisa mesmo. Mas ao mesmo tempo também é muito gratificante porque a gente faz muitas amizades, né? Embora existam várias situações conflitantes, mas a gente tem a oportunidade também de conhecer pessoas assim, ótimos profissionais, né? Então, eu tenho muito a agradecer por diversos professores que eu tive durante a universidade, né? Talvez, assim, o mais importante para que a gente pudesse estar realizando esse projeto hoje com cannabis, por exemplo, foi o professor Caetano Marciano de Souza, né? Que o professor aposentou recentemente, há um pouco mais de um ano, e ele foi o professor que realmente abriu portas para a gente poder falar desse assunto na universidade, né? O professor Caetano tem uma característica também, que eu aprendi muito com ele, que é justamente um professor desse que não gosta de fazer pesquisa para ficar colocando na prateleira da universidade, né? Um professor que tem uma grande quantidade de patentes no seu nome, porque ele tem essa característica de fazer pesquisa que inova, transformar em produto, né? Então, é um professor que eu sempre tive muita abertura e sempre gostou de novas ideias. Então, quando eu procurei ele com essa pesquisa de cannabis, ele nem questionou, ele achou muito interessante, já abriu porta. Então, se tornou um amigo e foi o professor que realmente abriu essa oportunidade dentro da UFG, aceitando ser meu orientador quando eu propus para ele fazer um trabalho para a gente, a princípio eu queria já fazer um melhoramento genético de cannabis, e foi ele que instruiu nos primeiros passos. Eu sou muito grato ao professor Caetano, né, por ele ter aberto essa porta. Sou muito grato a outros professores também, o professor Derli, que atualmente é o meu coordenador, né, professor José Maria também, muito grato pelas aulas do professor José Maria, e diversos outros, professor Rubens, né, e tantos outros professores assim, com quem eu tive prazer de conviver na universidade.
Então, ao mesmo tempo que é um ambiente, de certa forma, até um pouco hostil, esse cenário universitário, mas é muito importante esses contatos que a gente faz, né? Foram esses contatos, por exemplo, durante o trabalho de pós-graduação, que eu convidei o Guilherme para ser orientador. Hoje o Guilherme é um dos sócios do Cannabis. Então, através dessas parcerias que a gente vai fazendo ali para realizar pesquisa, também que surgem boas oportunidades, né? E aí a gente tem que estar atento que realmente ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Hoje a ADA já tem aí pelo menos uma equipe de pelo menos 10 pessoas envolvidas diretamente, né? Então, nesse caminho, a gente vai fazendo aí essas parcerias, e aquelas pessoas que vão se identificando com a proposta e mostrando a dedicação, né, a qualidade do trabalho, elas tendem a ir continuando nessa caminhada aí, né, cada um dentro das suas especialidades, é claro, respeitando o conhecimento de cada um na sua área específica, mas sabendo que é importante também as pessoas estarem juntas e escutarem um pouco a opinião do outro, né? Esse trabalho em equipe que faz a coisa realmente andar. Também é importante, por exemplo, o apoio do Tecnoparque, né? Toda a equipe lá do Parque Tecnológico, a ADA começou no Parque Tecnológico, né? no Tecnoparque UFV, a gente passou lá pelo programa de pré-incubação. Então, na época ali era a Daniela Linhares, né, a Mariana Cândido, que ajudava, acompanhava a gente, assim, foram muito importantes para a gente poder estruturar o nosso negócio enquanto empresa, recebendo prêmios ali como a empresa destaque do programa de pré-incubação. Fomos selecionados aí para incubação, né, hoje somos uma empresa incubada, então agradeço aí também a Juscelia, a Fran, né, o Matheus, toda a equipe do Tecnoparque, que ajudam muito a gente a amadurecer enquanto empreendedor, né, nos capacitando enquanto empreendedor, e ajudando aí no desenvolvimento da empresa. Então é muito importante todas as pessoas com que a gente convive nessa jornada aí. Realmente o trabalho ele não acontece, não é feito sozinho, é preciso compartilhar e saber aproveitar bem, valorizar bem essas pessoas aí que contribuem para esse desenvolvimento. Perfeito. Muito bom, é como a gente sempre fala aqui, né? A gente não faz ciência sozinho, tem muita gente por trás aí ajudando a gente nesse processo, né? Com certeza. E assim, quanto mais a gente vai subindo nessa escada, né? Mais a gente vai dependendo dessa equipe, né? Porque à medida que você está mais acima na pesquisa, já não tem mais como você fazer você não tem mais tempo para fazer aquelas atividades básicas de laboratório, né? Moer uma amostra, né? Então você vai depender cada vez mais de uma boa equipe, né? E a tendência é que você vá passando ao longo do tempo o bastão para essas pessoas, né? Essas pessoas também vão criando as próprias oportunidades delas, né? E acho que isso é muito legal no processo. Muito massa. Sérgio, tendo em vista toda essa experiência que você tem dentro do meio científico, agora com a pesquisa, queria saber de você, o que na sua opinião é a ciência? Cara, eu acho que ciência, cara, é aquela pulga atrás da orelha de querer resolver um problema, cara. Eu acho que a ciência, ela vem disso daí, entendeu? De um questionamento, de uma reflexão, de uma situação ali que você precisa resolver, que ela não está satisfatória, que você tem alguma dúvida, algum problema, algum obstáculo. Eu acho que vem dessa pulga atrás da orelha, do inconformismo, né? Uma determinada situação, você não está satisfeito só com aquilo ali, você sempre querer um pouco mais, saber um pouco mais, descobrir um pouco mais, entender um pouco mais. Eu acho que a ciência, ela vem disso daí, tentar dar um próprio conforto para o ser humano nessa inquietude do ser humano por conhecimento. Caramba, muito bom. Eu adoro fazer essa pergunta porque parece uma pergunta simples, mas todo mundo sempre dá uma resposta diferente, sempre gira em torno de uma indignação com a realidade e a busca por tentar
resolver esse problema existencial mesmo, essa indignação. Uma vez eu escutei um professor, até o professor Rubens, nessa jornada aí, logo no começo, quando eu precisei ir em um evento, onde ia ter um pessoal da Anvisa, que era importante fazer um contato, né? E aí eu fui no professor Rubens, pedir uma ajuda do departamento, porque eu ia também convidar umas pessoas que estavam lá para ver, assistir a apresentação. E falei, pô, professor Rubens, mas é um tema um pouco polêmico, e aí o professor Rubens me respondeu que para a ciência não podem existir assuntos polêmicos, né? E essa frase eu gravei bem comigo assim, eu até completo essa frase, né? E se existem assuntos polêmicos, é exatamente sobre esses assuntos que a ciência precisa se debruçar para que eles deixem de ser polêmicos, né? Então, eu acho que eu trago essas reflexões como muito importantes para direcionar o que é a ciência para mim mesmo. Justo, justíssimo. Muito obrigado, Sérgio, por ter participado. Foi uma conversa maravilhosa. Eu acho que desde que eu entrei na universidade também, eu participei do Cannabis Colloquium, e a pesquisa com a cannabis foi uma coisa que me encheu os olhos. Eu percebi que era uma fronteira da ciência que ainda o Brasil estava enfrentando. Então é um agradecimento tanto pela participação aqui com a gente, quanto pela pesquisa que você está fazendo. Meus parabéns. Obrigado aí, pessoal. Valeu pela oportunidade aí. Valeu pelo apoio também. Agradeço muito poder falar desse assunto tão polêmico, né? E se quiserem saber mais aí também, acompanhem a ADO aí nas redes sociais, sigam a gente lá, ADO Cannabis, ADWA Cannabis. E vamos que vamos aí, porque nosso objetivo é árduo e tem muito espaço para a gente dar aí. Queria agradecer primeiramente ao nosso convidado Sérgio Rocha por ter trago tanta informação de qualidade para nós e para o nosso ouvinte do Dicas Tudo. Queria agradecer também a oportunidade de estar trabalhando com a ADO Cannabis. Para quem não sabe, eu estou estagiando na empresa. Estou muito feliz também em fazer parte dessa iniciativa tão importante para o Brasil e para o movimento profissional da cannabis como um todo. Como a gente falou aqui, ela pode gerar emprego, gerar renda, gerar saúde, gerar bem-estar social. Ela ajuda no tratamento de tantas enfermidades que, se a gente fosse listar todas aqui, ia ficar até chato para o nosso ouvinte. E como a gente fala aqui no Dicas Tudo, como a gente sempre fala, se você se interessou pela pesquisa, pelo que a gente falou aqui no podcast, todas as referências estão aqui embaixo, listadas no link. Se você gostou, pode acessar, leia bastante, entendeu? Busque se informar. E se você quer trabalhar com o tema, principalmente, busque informações, leia, se interesse, estude, entendeu? Corra atrás de professores, profissionais, empresas voltadas para a área e não desista, porque um dia você vai conseguir. Muito obrigado a todos. Esse foi o último episódio da primeira temporada do Dicas Tudo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até a próxima.